Então, não sei nada sobre noivas. Como começar? Como trabalhar com isso? Eu penso em dois mitos. Dois mitos me vêm logo à cabeça, que muitas pessoas pensam. O primeiro, quando eu falo, ainda mais para alguns amigos, eu trabalho com noivas e tudo mais. Aí eles falam, nossa, noiva é uma cliente muito difícil. E o segundo mito que eu coloquei aqui é que é necessário ter uma experiência com o público em geral para conseguir trabalhar com noiva. Então eu vou acabar com esses dois mitos, porque eu tô aqui para acabar com esses dois mitos. O primeiro mito, que noiva é uma pessoa, é uma cliente muito difícil. Gente, isso é um engano, não é verdade. E eu te digo com toda certeza do mundo, não é verdade. A noiva, ela não é uma cliente difícil. Ela não é um ser de outro mundo, um bicho de 7 cabeças. Meu Deus, a gente só vai com esse pensamento porque a gente não conhece quem é a noiva. A gente não sabe quem é a cliente. E todo cliente, todo público que a gente vai trabalhar, que a gente vai começar a vender para ele, a gente precisa saber o quê? Quem ele é. Quais são os anseios dele. O que ele deseja, o que ele está buscando. Então, o que a gente mais precisa saber é quem é essa noiva. E essa noiva, ela quer o quê? Ela não é uma pessoa difícil, ela só quer ser ouvida. Quando eu escuto que muitas pessoas, já escutei isso de profissionais, nossa, noiva, eu não gosto de trabalhar com noiva, porque noiva é uma cliente muito difícil. Primeiro ponto, você não quer lidar com a noiva. Não quer lidar com a noiva. Você não quer ouvir a noiva, porque a noiva nada mais é do que uma pessoa que precisa ser ouvida. Ela quer ser escutada. Então, o que você precisa é saber ouvir. Porque você vai ter que ouvir essa noiva. Você vai ter que ouvi-la e ela que vai dar para você tudo o que você precisa, tudo que ela necessita. Você vai solucionar todos os problemas, tudo aquilo com base nas informações que ela vai trazer para você. Então, como que você vai agradar essa noiva? Você vai saber como agradar essa noiva sabendo ouvi-la. Então, ter um mínimo aí, gente, de empatia é fundamental para a gente lidar com a noiva. E a gente saber que a noiva é uma mulher que precisa ser ouvida. Ela tem sonhos, ela quer falar do casamento, ela vive esse momento do casamento. Então, a primeira coisa que um profissional para trabalhar com noivas precisa ter, e eu considero, é saber ouvir. E o segundo mito é que é necessário ter alguma experiência. Eu só vou conseguir, eu só posso trabalhar com noiva, só posso trabalhar com casamento se eu tiver alguma experiência com o público, pelo menos, Nath. Com vendas, eu não tenho experiência nenhuma. Eu trabalho na área médica, eu sou advogada, eu sou arquiteta. Nath, eu nunca tive experiência, eu trabalhava para uma empresa, então eu lidava só ali com meu chefe e tudo mais. Ou então, Nath, eu nunca trabalhei, eu sempre cuidei dos meus filhos, eu tô sempre em casa, eu não tenho experiência nenhuma no mercado de trabalho. Como que eu posso trabalhar com isso? Isso não é para mim. Vamos lá, mais um mito que não é verdade. A noiva é uma cliente que pode ser estudada e entendida. O que a gente precisa é estudar essa noiva e entender essa noiva. Quem é essa noiva? O que essa noiva deseja? O que essa noiva sonha? Como eu falei com vocês, ela primeiramente é uma pessoa que precisa ser ouvida. Ela precisa ser ouvida. Então, nada mais o nosso trabalho inicial é a gente estudar a noiva, saber quem é a noiva. Eu falo muito isso com as minhas alunas na Netflix, todas as aulas semanais, que são para todas as alunas que fazem parte. Além do curso da plataforma, tem essas aulas semanais com alguns temas que a gente traz. E eu falo muito isso, que a nossa noiva, ela é uma pessoa que dotada de sonhos, de anseios, de desejos. E você tem que ser essa pessoa que vai entendê-la, que vai ouvi-la. Isso já é um diferencial. Muita gente fica perguntando, Nath, qual é o meu diferencial? Eu não tenho um diferencial, eu tô buscando um diferencial nisso, eu tô buscando um diferencial naquilo. Às vezes você foca muito naquilo que, na aparência, daquilo que é aparente e tudo mais, e você tá pecando no fundamental, esquecendo do seu cliente, esquecendo quem é a sua cliente, quem é a sua noiva. Então, achar que precisa ter uma experiência
Eu preciso ter uma experiência para poder lidar com noiva. Eu não sei fazer atendimento com noiva porque eu não tenho experiência nenhuma. Eu não sei qual é a abordagem certa. Eu não sei como é que eu falo. Passo 1, você ouvir essa noiva. Passo 2, você estudar e saber quem é essa noiva. O que essa noiva precisa e como você pode ajudá-la. Então, a gente tem que agora aprender sobre a noiva, porque muita gente não sabe. Nath, fala mais sobre as noivas. Como assim a noiva? Quem é essa cliente? Quem é essa noiva? E a noiva, eu elenquei aqui para vocês 7 peculiaridades, vou trazer para vocês sobre a noiva. Quem não tem entendimento nenhum, quem não tem conhecimento nenhum e quer saber agora sobre noiva. O que é a noiva? Nath, como assim? Quem é essa cliente? Só para você entender como é possível você trabalhar com isso, tá? Então eu vou desmistificar, trazer algumas peculiaridades das noivas para vocês, tá? O que é a noiva? Primeiro lugar, a noiva é uma mulher que sonha. Por quê? Casamento, gente, é um sonho, tá? A noiva sonha com esse dia por 1, 2, 3 anos, até 4 anos. Ela fica sonhando com esse momento. Então, a noiva é uma mulher que sonha. Então, não é um cliente que dá na cabeça que vai comprar um produto. Quero comprar tal produto, né? Não, ela sonha com aquele dia. Então, existe uma importância nesse dia. Existe uma importância no produto que você está vendendo para ela. Existe todo um significado. É um produto de peso. Então, a sua cliente é uma cliente que está sonhando com esse dia e quer que esse dia seja perfeito. O que é o casamento, gente? É um dia que a gente sonha, almeja para chegar e ele precisa ser perfeito. É isso que a noiva sonha. Chegar naquele dia e ser tudo como ela imaginou, cada detalhe e tudo mais. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que é um sonho. Então, o que você está vendendo, o produto que você está vendendo, ele irá realizar o sonho de alguém. Olha que lindo, gente. Eu amo isso. Eu amo quando minhas noivas falam, Nath, você realizou o meu sonho. Olha que coisa linda esse trabalho. Você realizou o meu sonho, eu fiquei perfeita, como sempre sonhei. O buquê foi a minha joia, a grinalda foi a minha joia, foi um acessório perfeito. Então, é um sonho. A gente está realizando um sonho. Então, é um trabalho que você vai estar realizando sonhos, tá? E a segunda peculiaridade da noiva, da nossa cliente, é que ela tem muitas escolhas para fazer. A nossa cliente, a nossa noiva, ela tem muitas escolhas para fazer. Gente, um casamento tem cerca de pelo menos aí 20 fornecedores. Ela precisa escolher 20 fornecedores diferentes. Eu vou listar alguns aqui. Ela precisa ver o espaço que vai casar, ela precisa ver o buffet, ela precisa ver decoração, ela precisa ver assessoria, cerimonial, ela precisa ver vestido da noiva, precisa ver grinalda, precisa ver maquiadora, precisa ver fotógrafo, precisa ver quem vai fazer a filmagem, precisa ver quem vai ser o fornecedor de lembrancinhas, precisa ver quem vai fazer os bem casados, precisa saber quem vai fazer os docinhos, precisa saber quem vai fazer, sei lá, os chinelos que vai dar de brinde, precisa saber quem vai ser o DJ, precisa saber quem vai ser a orquestra, quem vai ser o músico, se alguém vai tocar, como é que vai ser. Olha só, quantos fornecedores a noiva tem para decidir. São muitos fornecedores. A noiva não tá buscando só um fornecedor de buquê. Eu vou falar pra você por que o fornecedor de buquê vende pra todo mundo, tá? Porque o especialista em buquê de noiva, porque você pode vender pra toda e pra qualquer noiva. Tô falando de um casamento aí bem grande, tá? Casamento com tudo. Então imagina só, a noiva cheia de decisões pra tomar, né? Então ela vai começar, quando ela vê isso, meu Deus, são tantas decisões, o cérebro dela automaticamente vai buscar atalhos daquilo que é melhor para ela. Então ela quer encontrar alguém, quer encontrar um profissional que vai fazer o buquê de noiva ideal para ela. O que ela precisa é encontrar você. Então, se ela já está buscando os atalhos, você vai oferecer para ela a solução. Tá? Você vai estar para ela aí como a solução daquilo que ela precisa, tá bom? E por falar do que ela precisa, é a terceira peculiaridade. A nossa noiva, ela já sabe do que ela precisa. O que a nossa noiva precisa? Ela precisa de um buquê de noiva, mas não é qualquer buquê de noiva. Vamos lá, guarda bem isso. A nossa noiva precisa de um buquê. Por quê? Toda noiva precisa de um buquê de noiva.
né? Não existe noiva sem buquê. Eu falo muito isso pra vocês. Não existe buquê sem noiva. Se for um casamento civil, tem buquê de noiva. Uma cerimônia só pra família, tem buquê de noiva. Uma festa um pouco mais simples, mais enxuta, vai ter buquê de noiva, né? Uma festa muito glamurosa, também vai ter buquê de noiva. Então, o buquê de noiva, ele é parte de uma característica principal para a noiva, no que se refere à beleza dela. Olha a importância do nosso produto. Não se trata de um produto que a gente precisa ficar criando para a noiva um sentido para ela contratar. Não, ela já enxerga o sentido do que ela precisa. Ela precisa de um buquê. Ela é uma noiva e toda noiva entra com um buquê em suas mãos. Mas não vai ser qualquer buquê. E ela precisa saber isso de você. Que não é qualquer buquê que vai resolver, que vai solucionar o problema dela. Então, quando a noiva já sabe que precisa de um buquê, se torna muito mais fácil da gente efetuar a venda para ela. Ó, gente, não é assim, a gente precisa convencê-la do que ela precisa. Tipo, ela pode casar com um buquê ou sem. Não, ela precisa de um buquê, ela precisa de um produto. Então, é muito mais fácil, é muito mais natural dessa venda acontecer, tá? Isso vai ter uma outra aula, tá bom, gente? Que eu vou dar a próxima aula para vocês sobre vendas, tá? Quarto ponto, quarto aspecto muito importante. O produto que você vende, já falei aqui, ele é essencial para todo e qualquer casamento. Então, seja um casamento simples, um casamento grande, um casamento só para família, um casamento só na igreja, é fundamental. Um casamento só com os noivos, tem muito agora essa coisa de casamento só os noivos, eles fazem aquele ensaio, só os noivos fazem um casamento, também precisa de buquê. Eu vendo buquê pra tudo, gente. Buquê pra casamento civil, buquê quando é casamento só os noivos, buquê quando é casamento na praia, né? Tem vários tipos de cerimônias, várias formas. Então, o nosso produto sempre vai se encaixar. Onde tiver uma noiva, vai ter que existir um buquê. Então, por isso que é um mercado bem amplo, onde a gente tem muitas possibilidades de vender, tá? E o quinto ponto, a quinta peculiaridade. Você precisa conhecer os estilos de noivas, estudar a imagem da noiva para que você consiga entendê-la. Aí vem uma parte mais teórica, né? Mais da parte técnica, prática daquilo que a gente precisa aprender. Bom, Nath, você me disse que a noiva é uma cliente que precisa ser ouvida. A primeira coisa, eu preciso ouvir. Beleza, já sei que eu posso ouvir. Eu tenho 2 ouvidos, né? Eu já tenho relacionamentos com amigos, então eu sou capaz de ouvir uma outra pessoa. Eu sou capaz de ouvir a noiva. Você já disse também, Nath, que o buquê é uma peça principal, fundamental da beleza da noiva. Que a noiva precisa de um buquê. Também já disse que a noiva precisa de um buquê. Que o buquê é uma peça importante para ela. E agora você está me dizendo que eu preciso conhecer os estilos das noivas, né? Essa parte mais do que se refere a um saber técnico, algo mais teórico para um especialista. E quem sabe disso? O especialista em buquês de noiva. Nath, onde eu vou ter esse saber? Não se preocupe, o método Silvestre te ensina isso. Te ensinará sobre todos os estilos de noivas, qual a intencionalidade cada noiva carrega. E quando você estuda, você sabe todos os estilos, você vai saber exatamente encaixar a sua noiva, a sua cliente em algum desses estilos. Traçar ali o perfil dela. E para a noiva, isso é muito valioso. Para a noiva, isso é tudo que ela está buscando. Porque ela quer alguém que a escute, que a ouça. E em segundo ponto, alguém que a entenda. E quando você entender a noiva, saber traçar ali o perfil dela, o estilo dela, você vai ser a pessoa que vai oferecer o produto, o buquê ideal para ela. Tá vendo como é um funil que vai vindo, vai chegando e pum. Por isso que eu falo muito que a venda acontece de uma forma muito natural, né? Não é uma coisa forçada, né? Preciso ficar forçando para vender, Nath, eu não tenho técnica de venda. Ó, anota aí, essa aí é a nossa próxima live. Não sei vender nada. Como eu vou vender buquê de noiva? Eu vou te ensinar como vender para noiva o seu buquê. Como é possível você vender o seu produto. Mas para isso, você precisa conhecer quem é a sua noiva, quem é essa sua cliente, tá?
Bom, a noiva sabe do que precisa, certo? Ela precisa de um buquê de noiva. Mas ela sabe qual é o buquê ideal para ela? Será? Não sabe. Geralmente, né? Quase sempre a noiva não sabe. Como eu falei para vocês, elas têm muitas escolhas a fazer, a cabeça fica um turbilhão. Eu converso com noivas, gente, todos os dias. As minhas noivas que estão ali na fase dos preparativos, quando eu tô fazendo ali as reuniões dos buquês, do processo do buquê, e elas me contam tantas coisas, né? Tantos momentos que elas estão vivendo, o que elas estão passando. Às vezes falam, Nath, tô com a cabeça tão voada, tanta coisa, eu já não tô mais escolhendo nada. Elas falam muito isso pra mim. Eu já não tô mais escolhendo nada, o que é ideal, o que é o melhor pra mim, você me fala e tudo mais. E aí, ela me contratou, ela quer um buquê, mas ela não sabe qual é o buquê ideal pra ela, né? A noiva vai te contratar sem saber qual é o buquê ideal pra ela, contratando a pessoa, o especialista que vai me entregar o buquê ideal. Ela precisa de um buquê, mas que buquê é esse? Qualquer buquê serve? Não serve. O buquê de noiva não é um produto padrão, né? Não é um produto padrão. O buquê de um especialista, hein? O buquê de um especialista não é um produto padrão. Não é esse tipo de buquê que a gente ensina, certo? O método Silvestre não ensina esse tipo de buquê. Por isso que a gente tem que conhecer cada vez mais a nossa noiva, a nossa cliente, tá? Então, quando você apresentar, e o sétimo ponto, tá? O sétimo ponto, a sétima peculiaridade é que quando você apresenta os diferenciais do seu trabalho, do que é oferecido para ela, né? Ela vai ver lá, ó, eu preciso de um buquê. Qual é o buquê que você precisa? Olha, esse aqui, um buquê no mercado, né? Um mercado em geral, um buquê que não é produzido por um especialista, ele é um buquê que muitas vezes é feito com as sobras das flores, da decoração. É um buquê que não respeita as suas preferências, é um buquê que não respeita as suas medidas, não é feito com singularidade, é um buquê padrão, vamos dizer assim. Esse é um buquê, em geral, que é vendido pelo mercado de casamentos, que até bem pouco tempo era assim e ainda muito lugar é assim. Eu escuto muitas histórias assim. E o buquê de um especialista é um produto personalizado. É um produto que é feito de acordo com as medidas daquela noiva. É um produto que é feito de acordo com o estilo dela. Então você chega para a noiva e pergunta para ela: qual você acha que é a melhor opção para você? Não, eu quero um produto personalizado para mim. Eu quero realmente um profissional que me entenda, que saiba do que eu tô falando, né? Que vai oferecer o que é o melhor para mim. Então, esse profissional pode ser você. Tudo com um pouco de estudo, com técnica, né? A gente é capaz, é possível. Então, tira esses pensamentos da cabeça que você não consegue, que é muito difícil para você, que é uma área, que é um mercado fechado. Isso é mentira, gente, porque eu tenho muitas alunas com zero experiência no mercado de casamentos e que estão dando um show. Tenho muito orgulho, vou mostrar muitos casos aqui para vocês, tá? Tô assim, nas mentorias estamos fazendo alunas assim, avançarem tanto, estamos dando um orgulho danado. Para vocês verem como é possível para qualquer pessoa que queira, sabe? Porque é um trabalho que você pode fazer na sua casa, né? Você não precisa fazer grandes investimentos. Na verdade, você não precisa investir em portfólio, né? Em produto, até a ferramenta que você vai trabalhar, né? As flores para montar os primeiros buquês, tudo você recebe antes. É um trabalho que você pode fazer na sua casa e que você vai aprender todo o processo dele. Desde a parte teórica, a parte prática, como montar, toda a parte teórica que você precisa produzir e também um plano. O plano para você conseguir faturar os 10 mil reais. E que plano é esse, Nath? Um plano que vai envolver a construção da sua autoridade, um plano que vai envolver fazer parcerias, um plano que vai envolver conhecer os estilos de noivas, né? Conhecer a noiva. Um plano também vai envolver lá todas as vendas, as técnicas de vendas, como fazer as vendas, um plano que envolve tudo isso. Então, assim, eu falo mesmo do método Silvestre, porque é um método que a gente tem muito orgulho de falar hoje, tenho muito orgulho de falar,
do Método Silvestre, porque realmente é do zerozinho na pontinha de quem não faz ideia nenhuma até lá no mais avançado. Hoje eu falei aqui pra vocês, pra quem não sabe nada sobre noivas, não tem ideia sobre noivas, de como trabalhar com noivas e como que é possível você trabalhar com noivas, mesmo que você não tenha experiência nenhuma, zero experiência. Falei alguns mitos que a gente tem de achar que noiva é uma cliente difícil, de que noiva é preciso ter uma experiência prévia com o público para poder lidar com noiva, para poder vender um produto para noiva, então é necessária experiência. E eu mostrei para vocês hoje que isso não é necessário. E trouxe aí 7 particularidades da nossa noiva, de quem é a noiva. Quem é uma noiva? Noiva é uma mulher que sonha, muito sonhadora, né? Porque casamento é um sonho. Segundo, ela tem muitas escolhas a fazer. Então ela busca atalhos para essas escolhas. Terceiro ponto importante, ela já sabe do que precisa. A nossa noiva vem até nós sabendo do que ela precisa. Então você não precisa ficar convencendo ela de que ela precisa de um buquê. Não, ela precisa do seu produto. Ela precisa de você. Não se trata de você ficar correndo atrás do cliente, mas o cliente correndo atrás de você. Então, ó, você usando isso aí a seu favor. 4, o produto que você está vendendo é um produto essencial para qualquer noiva, não importa o tamanho da cerimônia, não importa se a cerimônia é só no civil, não importa se a cerimônia é só religiosa, não importa se a cerimônia é pequena, não importa se é um casamento glamuroso, toda noiva precisa de um buquê. Um buquê é fundamental para toda e qualquer noiva, então é um item essencial, tá? E o 4 agora, o 5º ponto, é que você precisa conhecer os estilos de noivas e estudar a imagem da noiva para que você consiga entendê-la. Essa é uma parte mais teórica daquilo que você precisa entender, mais específica da profissão, né? De ser especialista em buquês de noivas. E a gente, estudando o estilo da noiva, a gente vai conseguir entendê-la melhor e oferecer qual é o melhor produto para ela, tá? E o 6º ponto é que a noiva, ela sabe do que precisa, mas ainda não sabe exatamente o que é o ideal para ela. Uma coisa é saber o que você precisa, certo? Mas ela não sabe qual é o ideal. Vamos pensar aqui, até veio uma ideia, um exemplo para vocês. Vamos lá, a gente precisa, né, comprar uma roupa para ir numa formatura, um exemplo, para ir a um casamento da nossa filha, do nosso filho, um casamento muito importante pra gente. A gente sabe que a gente precisa o quê? De um vestido, certo? De uma roupa. Mas que roupa? Qualquer vestido? Qualquer vestido vai servir pra gente? Não. O vestido vai ter que ser assim pra poder esconder isso, ou o vestido vai ter que ter um decote pra poder mostrar o que eu gosto. Não, o vestido vai ter que ser todo tampado, o vestido vai ter que ser assim, vai ter que ser determinada cor porque realça mais pra mim e tal. Eu preciso de um vestido, mas não vai servir qualquer vestido. E dessa mesma forma a gente traz pra noiva. A noiva precisa de um buquê, certo? Precisa. Mas que buquê? É qualquer buquê? Não, não é qualquer buquê. E você vai saber qual é o buquê ideal pra ela. É aí, ó, que se torna aí o pulo do gato que faz a noiva fechar com você. E 7º e último é que quando você apresentar para a noiva todos os diferenciais do que é um buquê feito pelo mercado em geral, né, um buquê comum, e a diferença de um buquê de um especialista, gente, essa comparação, quando a noiva for colocar os dois para comparar, faça isso, faça esse trabalho da noiva comparar. Eu vou dar para vocês todo o script disso na nossa próxima aula, tá bom? Já tá entrando aí para nossa próxima aula, nossa aula de vendas, essa coisa da comparação, para a noiva saber o que o seu produto tem de diferencial de um produto comum do mercado. Então ali você já vai mostrar para a noiva escolher, né? O que você acha que é melhor? Um produto comum ou um produto personalizado para você? Qual é o produto que você precisa? Noiva, um produto personalizado. Então aí você já converteu a noiva. Nesse momento ela já sabe que precisa do seu produto.